Oi pessoal, eu sou Jorge Alberto Araújo, eu sou juiz do trabalho aqui no Rio Grande do Sul, sou professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Processual do Trabalho. O pessoal tem me perguntado, a gente tem verificado que tem muitas dificuldades em relação às questões relacionadas à Covid-19. Em primeiro lugar, em relação a o que fazer imediatamente, cuidado. Eu estou recomendaria cuidado para não tomar nenhuma atitude precipitada, principalmente aos empregadores em relação aos empregados. Vai haver, já está havendo, mas com certeza no período pós Covid-19, quando tudo se acalmar, quando a gente não tiver que ficar observando e tomando decisões a cada momento, vão haver regras de transição ou de recuperação e acredito eu que com certeza serão privilegiados os empresários que mantiverem os postos de trabalho, né? Tanto a nível de regras governamentais como até em questão de solidariedade, né? A própria sociedade vai perceber os empresários que agiram de forma mais solidária nesse período. Em termos de regras, para dar um exemplo, o CSJT expediu a recomendação número 1 em 25 de março de 2020. Essa regra eu vou colocar nos comentários depois para vocês poderem acessar mais fácil. E essa recomendação recomenda, né, que os juízes do trabalho, principalmente os SEJUSCs e no PEMEX, né, os centros de conciliação e os núcleos de conciliação, oportunizem a realização de acordos, de conciliações envolvendo inclusive a fase pré-processual, né? Então, não quer dizer, vai ser uma nova fase, né, de se poder buscar o judiciário para mediar pré-processualmente, ou seja, antes da existência, antes do ajuizamento de um processo, questões inclusive a nível individual, conflitos individuais. Então, situações envolvendo a Covid-19, né, envolvendo toda essa crise que decorrente da Covid-19, em que o empregador necessite, de alguma forma, negociar com o trabalhador condições de trabalho, ou né, uma redução de jornada, uma alteração, a própria antecipação das férias, há uma previsão da antecipação de períodos futuros de férias, tudo para manter os empregos, né? Então, os Sejuscs vão estar abertos para isso, né, se seguirem a recomendação. Inclusive o nosso Sejusc de Porto Alegre, nosso Sejusc do Foro de Porto Alegre, já se ofereceu para isso, está aqui na tela, então, os telefones para quem precisar ajuizar alguma medida, para quem precisar se socorrer do Sejusc. Então aqui os telefones e o e-mail para entrar em contato. Além disso, né, também há uma questão muito em voga, né, sobre se vale a pena ou se deve despedir agora empresas que já estavam fazendo água, como se diz, já estavam com dificuldades, e agora o empresário se vê premido e não sabe se ele mantém o posto de trabalho ou se ele corta esse posto de trabalho. Houve o governo já apresentou uma linha de crédito emergencial para empresas com faturamento de até 10 milhões, entre 360 mil e 10 milhões, com juros bastante baixos, por pagamento de 2 meses de contrato para os trabalhadores. Esse dinheiro vai direto para a conta do trabalhador, para evitar as demissões imediatas. Ah, mas esses 2 meses não me servem. Bom, isso é uma primeira medida, né? Provavelmente vai haver outras medidas estatais em relação a outros períodos, se houver de fato essa necessidade. Então, na minha opinião, sinaliza já bem o governo a ponto de
o empresário, né, ter uma certa segurança para manter os postos de trabalho. Tudo levando em conta aquela situação, né, o trabalhador já está treinado, ele já conhece a atividade, né, então, né, acredito eu que vai haver uma retomada imediata. Se nós formos ver o histórico das crises anteriores, a retomada tem sido cada vez mais próxima, então, né, se a crise é uma parada, talvez a retomada seja uma oportunidade e vai retomar quem tiver com maiores condições imediatas, né? Então, de repente, um empresário precocemente despede muita gente, quando vai retomar, no lugar de retomar, ele vai ter que investir em treinamento, investir em contratações, talvez ele acabe perdendo esse passo na andada. Tudo faz parte de uma estratégia, né? Finalmente, o pessoal também tá criando uma certa estresse, uma certa dúvida em relação a acordos já celebrados, né? Acordos individuais, inclusive acordos coletivos, né? Acordos múltiplos, né? Como os planos especiais de pagamento trabalhista, os PEPs, que desde dezembro do ano passado tem um novo regramento, e algumas empresas, né, estão tendo dificuldades em manter os seus acordos. Eu acredito que, independente de qualquer medida, isso é algo que pode ser conversado individualmente, talvez até seja interessante se conversar através do Sejusc ou de um pedido de conciliação nas varas, para se acertar o pagamento desses acordos já entabulados. Também, né, o que se ouve entre os magistrados é que isso é uma questão de completamente inesperado, uma força maior, e com certeza se vai ter que acertar de alguma forma esses pagamentos, né, sem que haja uma penalização muito grande, ou talvez até sem que haja penalização, mas de forma que se consiga resolver. Tá, pessoal? Então isso era um breve apanhado do que se está conversando, das dúvidas que há. No decorrer do tempo eu vou dando novas orientações, novas sugestões, novas análises das regras que vão surgindo. Agradeço, peço que vocês entrem nas minhas redes sociais e me acompanhem e sigam. Muito obrigado, um abraço e até mais.